para garantir os 366 votos que o projeto teve ontem na Câmara dos Deputados, o presidente Michel Temer usou das suas artimanhas políticas no último domingo, inclusive fazendo ligações para deputados, ofereceu um jantar e tudo mais, mas esta PEC passou com muita folga, com sobra de votos, conseguiu o governo aprovar esta PEC ontem lá no Congresso Federal. Relator da matéria, deputado federal pelo Rio Grande do Sul do PMDB, deputado federal Darcísio Peronge. Deputado. É uma alegria a gente conversar, Luciano. Alegria toda nossa. Agora, o deputado, se esperava ontem essa sobra de votos que teve a matéria, a qual o senhor foi relator, e quais serão os trâmites a partir de agora? Passou em primeiro turno na Câmara, o que se espera a partir de agora com esta PEC 241, o deputado Peronge? Luciano, primeiro, é uma emenda constitucional que nós reformamos a Constituição na primeira etapa. Eu fui o relator, está sendo uma experiência extraordinária de conhecimento e também para ajudar o país. Por que primeiro essa reforma? Quando numa família, eu estou rouco, eu nunca falei tanto nos últimos 2 meses. Eu imagino. E aí teve campanha também no meio do caminho. Isso acontece na casa da gente. Se eu gasto muito, se uma mulher gasta muito, se os meus filhos, ou se numa casa de família a mulher perde o emprego ou o marido, ou numa empresa, se é um desequilíbrio, se as pessoas gastam muito, ou minha mulher, ou eu, ou os dois, e desequilibra as finanças de uma família, de uma empresa. Aí eu uso meu cheque especial, meu cartão de crédito, todos os cartões de crédito, cartões das lojas, mesmo uma empresa que perdeu o mercado, não está vendendo. Aí vai a banco, vai a banco, se endivida no banco. Uhum. Isso aconteceu com as contas do governo federal nos últimos 7 anos, principalmente, quando a dona Dilma assumiu a presidência da República. O governo federal gastou. Como é que o governo federal se mantém? Com os impostos e as contribuições sociais, chamada despesa primária. O que entra, o que sai, como é nas nossas contas. E aí o governo paga todos os serviços. Uhum. Mas o governo federal pode ter uma outra arma para buscar dinheiro que a prefeitura e o governo do estado não têm. Ele pode ir no banco e vender títulos do Tesouro. É um papel que o governo vende para os poupadores da Caixa Econômica, vende para os funcionários dos fundos de pensão, da sua aposentadoria, funcionários de fundos de pensão de empresas privadas. O governo vende, se você está no positivo, eu estou no positivo no banco, você não sabe nem eu, mas o banco pega o nosso dinheiro positivo. Sim. Naquele período que o nosso dinheiro está no banco, ele investe dinheiro aonde lucra mais com o juro. E são os papéis do governo, o governo paga mais juro para os seus papéis. Com isso, o governo pega dinheiro dos poupadores do Brasil, também tem os bancos, investem também dinheiro de fora. Então, são as duas formas que o governo se endivida. O governo Dilma gastou muito mais de impostos e está com um cheque especial de 3% do PIB, isso dá 170 bilhões de buraco. O ano passado foi 110 bilhões, o governo federal no ano que vem vai baixar para 140, então esse buraco do que entra e que sai. E o endividamento nos bancos, com os poupadores, com os brasileiros, todos, quem deve para o Brasil, de cada 100 pessoas que devem para o Brasil, 75 que compram os títulos do governo, e o governo se endivida com eles, 75 são brasileiros e 25 de fora. Uhum. Aí o governo, a Dilma, nos últimos 7 anos, quase dobrou a dívida que o governo federal tem com os bancos. Aí o Brasil está numa penúria fiscal. E como nas nossas casas, você que tem que diminuir, né? Ou pede ajuda, começa a reduzir, vende o carro, uhum. vende o celular, tira o filho da escola particular, o empresário tem que fazer carteira, às vezes demite. E aí o governo Temer, para enfrentar isso e evitar
o precipício, ele vai e os países de modo geral, em torno de 100 países fizeram isso ao longo dos 20 anos e saíram do buraco. Começou a diminuir a sua despesa, diminuir de desviar banco, o juro é alto para todo mundo, que o governo paga muito caro pela sua dívida, e esse juro que ele paga perpassa por tudo. Então, uma ação forte para diminuir as contas primeiro. Certo, deputado. Como é que ele fez? Ele estabeleceu um piso de gasto para todos os ministérios, para todos os poderes, e vai reajustar cada ano pela inflação. Então, nada vai diminuir. Pode falar. Tá certo. Deputado federal Darciso Perondi, tem essa situação que a oposição, inclusive, vem debatendo com a situação de governo do país hoje, de que esse teto de gastos pode implicar em prejuízo, principalmente na saúde e na educação. O senhor sempre foi um deputado muito ligado à saúde, sempre buscou muito recurso para a saúde. Existe mesmo esse temor? Existe essa possibilidade, deputado? Não, então eu vou entrar nos dois pontos polêmicos. Primeiro, então, o governo ele não diminui despesa de nada, ele só vai reajustar o gasto todo ano de todos os poderes, não é só o executivo que vem os ministérios, é no Ministério Público, é na Justiça Federal, é no Legislativo, é no Tribunal de Contas e na Defensoria Pública. Todos os poderes, todos os ministérios vão participar disso. Vamos lá. Então, nada vai diminuir e tudo vai aumentar, porque vai aumentar pela inflação. Tá? Então, você congela quando fica parado, quando não aumenta. Se você ganha o reajuste pela inflação, você teve aumento pela inflação. Então, nada diminui e vai aumentar pela inflação. E aquele ministério, ou aquele órgão, o Ministério Público, por exemplo, ou o Poder Judiciário, que gastarem acima de inflação, no outro ano, eles têm vedações. Eles não podem dar aumento, eles não podem mexer no plano de carreira, eles não podem fazer concurso, eles não podem aumentar a cota parlamentar, no caso dos deputados, não podem aumentar o salário dos deputados, nem dos juízes, nem dos promotores, nem dos ministros. Essa é a vedação se não cumprir. Então, todos vão aumentar a sua despesa pela inflação e não acima da inflação. Por aí que o governo começa a economizar. Agora vamos agora ainda do concurso. Se o Ministério Público, o seu executivo, não cumprir e gastar mais, no ano seguinte não pode fazer concurso e não pode dar aumento. Se cumprir, pode dar. E se descumprir, não pode dar. Aí o governo começa a contar as farras de cota parlamentar, de auxílio residência para os promotores, de plano de carreira desmitidos. Então, cumpriu, pode fazer concurso e dar reajuste. Não cumpriu, não pode. Em relação à saúde e educação, é diferente. A saúde e educação vão ter um limite, vai ser corrigido pela inflação, mas na Constituição tem uma prerrogativa maravilhosa que o Constituinte de 88 deu, que o piso inicial, a arrancada do dinheiro para a saúde, para a educação, e não pode ser menos, foi em 88 na Constituinte da Educação. A educação é 18%. O mínimo das receitas dos impostos que recebe para a educação. O mínimo. E na saúde, eu fui um dos que escrevi em 2000 na Constituição, é um mínimo também de PIB nominal. Então, a saúde e a educação são os únicos ministérios que vão estar naquele limite individualizado de gastos, mas tem uma escada, uma porta, que aquilo que eles gastam pode ser mais. Tá? Então, nós já aumentamos o dinheiro da saúde do ano passado para esse ano, consertamos um buraco que o governo passado fez no dinheiro da saúde, nós consertamos, e nos próximos anos, pela essa porta, pela essa escada, o gasto dos outros ministérios é um teto. O gasto da saúde é um mínimo. Sendo o mínimo, pode subir. Imagina, tu está com os pés aí com os pés no piso da rádio, eu estou com os pés aqui na sala, na minha casa, dando entrevista, mas o dinheiro da saúde é o piso. Pode subir. Dos outros ministérios está no teto. Se eles passarem no teto, eles vão ter punição, vão ter vedações.
a saúde e a educação. Nós melhoramos o dinheiro da saúde, não resolvemos, mas melhoramos nos últimos anos. A gente usou essa arma como combustível. Então eu posso dizer para o pessoal da saúde que o dinheiro da educação e da saúde não vão diminuir, vão aumentar por causa do piso mínimo. E na educação, Luciano, os professores estão me ouvindo, nós deixamos fora, olha o que eu vou dizer, na educação, nós deixamos fora, a PEC, essa emenda deixou fora, não está no controle o salário de educação, o Fundeb, que ali está o piso do professor, que é fundamental no ensino médio e no ensino básico, está fora o FIES, está fora o ProUni. Vou repetir, FIES está fora da reforma, o ProUni está fora da reforma, o Fundeb está fora da reforma, e o salário de educação está fora da reforma. E os royalties do petróleo estão fora do piso. Quer dizer, o governo vai controlar sua despesa, vou voltar lá para uma família que perdeu o controle, mas educação e saúde, essas preciosidades constitucionais que o Constituinte botou em 88 e depois em 2000 a gente botou, é o caminho para aumentar o dinheiro. E também, Luciano, tem uma coisa interessante. Eu estou 20 anos aqui. Nós fazíamos um orçamento fictício de mentira. O que é isso? O governo mandava uma proposta orçamentária, o gasto do outro ano, ao longo dos tempos. Mandava uma proposta com planos mirabolantes, um montão de coisa para fazer e com pouco dinheiro. Vinha para o Congresso botava um montão de coisa para fazer e aumentava a receita. No outro ano, aí quando ia aplicar, tinha os planos e não tinha o dinheiro. Tá? Por isso que atrasa emendas, por isso tem muitas obras federais que não saem, porque o plano era maravilhoso, mas não tinha o dinheiro correspondente. Tinha o planejado, que era o orçado, e não tinha o financeiro. Agora, com regras mais rigorosas, o orçamento vai ser verdadeiro, aquilo que for planejado vai ter o dinheiro correspondente. Os deputados vão discutir mais a eficiência, as prioridades. Por exemplo, no Rio Grande do Sul. Nós temos no Rio Grande do Sul a duplicação da 386, duplicação da 285, a ponte do Rio Guaíba, a ponte do Rio Uruguai, um grande hospital regional em Porto Alegre público, o Hospital de Palmeira, que é um grande público. São muitas prioridades que nós botamos. Agora, com o orçamento verdadeiro, nós vamos discutir os gaúchos, em vez de escolher 8, 10 prioridades, a gente vai escolher 2 ou 3. E com um orçamento verdadeiro, que essa emenda vai permitir, o deputado e o senador ficam mais empoderados e vão também trabalhar assim. Mas assim, não vamos botar um montão de coisa, em tudo que não sai. E vamos estabelecer prioridades. Certo. E isso também, Luciano, vai no seu tempo que nós temos. Vamos lá. Isso vai evitar o colapso. Você vai me fazer uma pergunta. E se não passar nada disso? Tem mais uma votação depois do Senado. Se não passar nada disso, sabe o que vai acontecer? Vai ser imposto. Imposto quebra o país. O país já está parado por causa dos impostos. O país está numa depressão. O que mais? Emissão de dinheiro. Aí a inflação, que já tira do pobre, do assalariado, tá? Tira do empresário, tira de todos, queima o valor do dinheiro. Ou o governo vai aumentar a sua dívida bruta, vai a banco para se endividar mais. Aí daqui 4 anos dá um colapso fiscal, não vai ter dinheiro para aposentado, funcionário, hospital, escola. Isso aconteceu na Grécia. Isso seria insolvência fiscal, colapso fiscal, como está no Rio de Janeiro, por exemplo. Eu não quero. Então esse é o objetivo, essa é a primeira reforma que o presidente Michel está fazendo, e a segunda, que vem agora no fim de agosto, é a proposta de reforma da Previdência, que uma reforma dos gastos com a da Previdência, uma depende da outra. Tá certo. Deputado federal Darcísio Peronde, relator da matéria aprovada ontem na Câmara dos Deputados, a PEC que limita os custos, os gastos do governo federal, a PEC 241. Luciano, só um pouquinho, Luciano. Sim. Eu quero agradecer a oportunidade e cumprimentar também o futuro prefeito, o prefeito eleito, Valdirec, eleito pela comunidade de Juí, dizer que estarei à disposição da Prefeitura de Juí,
ao prefeito Valdirec, como sempre fiquei ao longo dos anos. Parabéns, prefeito Valdirec.